O título da dica dessa semana é Quando tudo diz não e Deus insiste em dizer sim. Quando eu escrevi esse livro, eu me baseei na história de José, que foi um cara que teve um chamado de Deus. Quando ele era adolescente, jovenzinho, Deus deu uma visão para ele. E o que acontece? Esse cara passa por muitos nãos. Ele não é muito acreditado pelos pais, ele é traído pelos irmãos, ele é preso injustamente numa terra distante. E ele vem suportando muitos nãos. Por quê? Porque quando chegou no dia de receber o sim de Deus, ele estava, além de preparado, ele estava apto para sustentar o sim de Deus. Teologicamente, você sabe que quando ele assumiu o governo lá do Egito, ele não teve impeachment, ele não foi deposto do posto ali, ele ficou ali naquele lugar. Por quê? Porque ele suportou as fases de não e quando chegou o sim de Deus, ele segurou, ele sustentou, ok? É interessante porque muitos de nós passamos por fases semelhantes, fases de nãos. E durante as fases de nãos, parece que nós somos incompreendidos pelas pessoas. E eu me lembro de algumas fases na minha vida. Quando eu comecei a andar de skate, eu tinha 13 anos e eu fiquei a minha adolescência inteira ouvindo que aquilo era coisa de vagabundo, que não era um esporte. E uma vez eu coloquei uma rampa na frente da casa de uma pessoa lá em Osasco e aí o cara saiu com uma espingarda dizendo: ou você sai daqui ou eu vou atirar em você. Mas não foi tão educado como eu tô te falando, tá? Logo em seguida eu teve uma outra fase, a fase da conversão, com 16 anos, quantas pessoas dizendo: sai a fogo de palha, você não vai dar em nada, larga a mão de ser crente. Depois vieram as fases dos grafites, comecei a trabalhar com desenho e mais uma vez as pessoas começaram a falar: isso é coisa de vagabundo, isso é porque você não tem capacidade de arrumar um bom emprego. Interessante porque eu trabalhava num banco em São Paulo, depois eu arrumei um trabalho num banco aqui em Curitiba, só para provar para algumas pessoas que eu tinha inteligência e que eu trabalhava com grafite não por falta de opção, mas por querer trabalhar com artes. Depois vieram as fases de mudanças, né? Mudando de Curitiba para Ponta Grossa, deixando algumas coisas que começaram a acontecer aqui, indo para lá. Fases do chamado, queria ser campeão mundial de skate, de downhill, e de repente Deus me chama para abrir mão de tudo e entrar, né, numa fase nova. Mas antes disso teve a fase do casamento, onde muitas pessoas disseram que, cara, você é novo demais, a Viviane é nova demais, para com isso. Ou seja, quantas fases que nós passamos, que eu passei na minha vida ouvindo nãos. Aí você diz: acabou? Não, mudaram de só, a fase só mudou. Casei, entrei na bola de neve. E um dia Deus me deu a ideia de criar desenhos animados e criei o Biguinha. Quantas pessoas dizendo: você quer aparecer, cara? Pra que fazer um personagem com o teu nome? Depois vieram as fases dos livros. Quantas pessoas falando: pô, cara, você só faz isso, você é o playboy que vende livros, você só pensa no dinheiro. E mal sabem que a gente só produz um monte de livros porque todo o lucro da editora é reinvestido na produção de novo material para que esse conteúdo possa chegar no maior número de pessoas possível. Mas vamos lá, aí veio a fase do trabalhar com liderança. Quem é você para vir falar de liderança? Cara, se enxerga, quantos nãos? A fase da H27, Deus me deu músicas, e aí vieram as fases. Quem é você, cara? Você não canta. Mas aí que tá a questão, eu não canto, eu não toco, mas aí eu montei uma banda que viesse a tocar e cantar as canções que Deus estava me dando. Vieram as fases dos cursos e treinamentos, críticas e mais nãos. E agora, né, abrindo o céu empresas, continuam os nãos. Cara, você não tem um diploma, olha de onde você saiu, quem você pensa que é para vir falar de empresas pra gente? Não. Só que nesses momentos, eu pude aprender algo muito importante. Que a gente pode até ser incompreendido por todo mundo, mas nós somos compreendidos e aceitos por Deus. Então não tem muito a ver como que os homens te veem, mas como Deus está te vendo. Agora, você pode me perguntar: Biga, por que isso acontece? Mas eu quero te dizer uma coisa. Uma coisa é Deus te usar, outra coisa é você permanecer sendo usado por Ele. Então, o que Deus faz? Como tudo que Deus faz dura, Ele não quer que você comece bem, mas não termine. Então, o que Ele faz? Ele nos prepara durante as fases de nãos. Só que essa preparação não acontece num dia. Ela é um processo feito ao longo dos anos. E Deus já mostrou isso através da história. Olha só, Noé esperou 120 anos depois que ele falou que a chuva viria.
Ou seja, desde a promessa até a chuva vir foram 120 anos. Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido. José esperou 14 anos numa prisão por um crime que não havia cometido. Ou seja, a preparação de Deus em nossas vidas, ela é feita no fogão a lenha, não no micro-ondas. E por que é assim, Biga? Porque o que é mais importante aqui não é o objetivo, por mais que o objetivo seja importante, que é sustentar o sim, mas é o que Deus faz dentro de nós enquanto Ele está nos preparando. Durante essa espera, Deus aprofunda e amadurece a nossa perspectiva, Deus amplia o nosso entendimento. E é interessante porque esses testes de Deus, durante as fases de não, determinam se nós vamos permanecer quando tudo acontecer e se nós vamos reconhecer e agarrar as oportunidades que Deus tem para cada um de nós. Então, eu não seria o que eu sou hoje, e é pela graça de Deus, eu sei disso, mas eu não viveria o que eu vivo hoje se eu tivesse desistido de andar de skate quando a maioria das pessoas diziam que era coisa de vagabundo. Eu não seria o que eu sou hoje se eu tivesse deixado de desenhar quando muitos disseram que eu só desenhava por falta de capacidade intelectual para arrumar um bom emprego. Eu não seria o que seria hoje, que eu sou hoje, se eu tivesse desistido de andar com Jesus quando todo mundo falou que era fogo de palha. Se eu tivesse desistido de me casar quando alguns disseram que nós éramos novos demais. Se eu tivesse desistido de entrar na bola de neve quando disseram que esse negócio ia derreter. Se eu tivesse desistido de pastorear quando muitos disseram que eu não tinha bagagem e era imaturo demais. Se eu tivesse deixado de escrever quando muitos disseram que eu só estava pensando no dinheiro. Se eu tivesse deixado de treinar pessoas quando muitos disseram que eu estava perdendo a visão, que eu estava deixando de lado aquilo que Deus havia me chamado, se esquecendo que eu só estava treinando porque Deus havia me chamado para isso também. Ou seja, eu não estaria vivo se a minha mãe ouvisse o que muitas pessoas disseram para ela naquela época e tivesse me abortado. Então, os nãos de Deus me ensinaram a ser resiliente e essa resiliência me ajudou a andar em fé. Essa fé, a Bíblia diz que agrada a Deus e quando você agrada a Deus, você atrai o favor dele. Em outras palavras, por que eu contei um pouco da minha história? Porque quando eu escrevi esse livro, eu não escrevi ele baseado numa ideia, mas baseado numa vida. Eu vi o que Deus fez na minha vida nas fases de não. E quando chegou o sim em algumas áreas, Deus está nos sustentando. Ou seja, eu sou pastor na mesma igreja, na mesma cidade. Na mesma igreja, Bola de Neve há 17 anos, mas na mesma cidade há 15. Estou casado há 21 anos. Tá? Andei de skate mais de 30. Faço, agora na musculação, eu tô desde que a Vivian nasceu, 13 anos no mesmo esporte. Ou seja, a resiliência me ajudou, os nãos me ajudaram a ser resiliente e me ajudaram a viver o que eu vivo hoje. Vamos resumir isso aqui? Querido, talvez você esteja vivendo muitos nãos na sua vida. E eu sei que é difícil suportar os nãos. Mas eu quero te dizer que você não vai viver ou suportar os sims de Deus se você não aguentar essa fase, que é difícil, mas ela é muito importante para aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Eu lembro de quando eu mudei para Curitiba, Deus usava algumas profetas para dizer assim: irmão, quanto maior a luta, maior a vitória. E naquela época elas diziam assim: eu te vejo voando para o Brasil inteiro, eu te vejo quase que morando em aeroportos. Eu sei que nós estamos na fase de um vírus, não estou viajando muito, mas só quem me conhece sabe quantas viagens eu já fiz, tanto no estado como para fora, né, do estado do Paraná. Mas a questão é, naquela época que elas diziam isso, eu só queria dinheiro para comer. Eu só queria ter um café da manhã, almoço e janta digno, e eu não tinha. Mas eu sabia que era Deus me preparando para isso. Querido, eu queria orar por você, sabe? Porque eu sei que a vontade é chutar o balde. A vontade é dizer: chega, cara, Deus não vai cumprir o que Ele prometeu. Eu só tenho algo para te dizer para terminar essa dica. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Ele fez a minha vida, queridos. Eu sei de onde eu vim, eu sei as fases de não, mas eu sei que aquele que prometeu, cumpriu. E isso me dá base para acreditar que Ele vai cumprir aquilo que Ele ainda tem prometido e me feito sonhar. Assim será na tua vida também, em nome de Jesus. Pai, obrigado por essa dica e eu te peço para que os meus irmãos, o Senhor venha ajudá-los a suportar os nãos, para que eles possam sustentar os sims, em nome de Jesus. Deus abençoe, ótima semana, beijo, valeu!